Amém? Louvado seja Deus. Eu gostaria nesta manhã compartilhar com vocês uma palavra baseada na parábola do filho pródigo. Pediria ao José, por gentileza, dar um pouquinho de agudo aqui para mim. Aleluia. Deus é bom demais. Nós estaremos fazendo a leitura da parábola do filho pródigo. Eu vou dar uma lida rápida porque o texto é um pouco grande, né? Se encontra lá em Lucas capítulo 15, versículo 11. 15, versículo 11. A partir do versículo 11 em diante, até o 32. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço disse ao pai: Pai, me dá a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago das bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor roupa, vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. Ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda, com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo nos alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Aleluia. Pai, obrigado, Senhor, nesta manhã, por esse dia tão glorioso, tão maravilhoso. Que o teu Espírito Santo nos ajude, que o teu Espírito Santo nos inspire, e que nós possamos sair daqui nesta manhã edificado. Rogamos a tua presença conosco, em nome de Jesus. Amém. Um pouquinho mais de agudo, eu agradeço aqui no retorno. Amém? Aleluia. Meus queridos, toda vez que a gente ouve a mensagem do filho pródigo, a gente sempre coloca dentro daquele contexto da pessoa que se perdeu, da pessoa que se desviou, a pessoa que abandonou a igreja, a pessoa que foi para o mundão, e um dia ela cai em si, um dia ela se arrepende e volta novamente, e se agrega novamente à igreja, volta à comunhão com os irmãos e tal. E geralmente esse contexto, quando nós lemos esse texto, nós sempre colocamos no contexto da pessoa que está perdida, está sem Deus, precisa voltar, e a pessoa que perdeu a salvação e tem que reconciliar com Deus. Hoje eu não quero trazer para esse contexto. Eu quero nesta manhã pensar com você uma ideia
e aproveitar o texto para a gente respaldar essa ideia. E a ideia que eu quero trabalhar com você nesta manhã é que a parábola do filho pródigo, ela tem tudo a ver com a perda da identidade humana. E é sobre isso que eu quero falar com você. Redescobrindo a nossa identidade. Vamos falar juntos? Vamos falar juntos? Redescobrindo a nossa identidade. Então eu quero usar nesta manhã a parábola do filho pródigo para mostrar para você como que a raça humana perdeu a noção da sua real identidade. E como que essa identidade ela é redescoberta a partir do momento que Jesus vem para a terra para ajudar o homem a se auto-redescobrir e voltar a conhecer a sua verdadeira e a sua real identidade. Então eu quero trabalhar com o texto com você. Então eu queria que você me ajudasse, para ficar fácil você entender a mensagem, pensar 4 coisas comigo nesse texto. Primeiro, o filho pródigo representa, nesta manhã, nessa mensagem, ele representa a raça humana. Vamos falar, o filho pródigo representa a raça humana. Correto? Primeiro pensamento. Segundo, a casa do Pai representa o reino de Deus. Vamos falar juntos? A casa do Pai representa o reino de Deus. A saída do filho pródigo da casa do Pai representa a rebelião do homem, saindo do reino, perdendo o contato com o reino de Deus e colocando o seu próprio sistema e vivendo dentro do seu próprio sistema, tá? Então, a saída do filho pródigo representa a rebelião do homem. Vamos dizer, a saída do filho pródigo da casa do Pai representa a rebelião da raça humana. Terceiro pensamento. E vamos para o quarto agora. Quando o filho pródigo cai em si, estando lá no chiqueiro, foi uma coisa terrível. Então o chiqueiro representa o mundo perdido, cheio de maldade, cheio de opressão maligna. Vamos falar junto. O chiqueiro representa o mundo cheio de maldade e opressão maligna. Esse é o chiqueiro. Agora, a volta do filho pródigo representa a restauração da sua identidade. Vamos falar juntos. A volta do filho pródigo representa a restauração da sua identidade. Então, se você pegou esses 5 pontos, vai ficar fácil de entender a mensagem. Amém? Então, vamos pensar aqui rapidinho, que 10 para meio-dia eu tenho que voltar a palavra para o pastor Genuíno. Muito bem. A identidade é a coisa mais extraordinária que existe no ser humano. Não há no planeta Terra, na criação, no universo inteiro, não existe nada criado que possa se comparar com o ser humano. Nos 2 gêneros, macho e fêmea, que Deus criou macho e fêmea. Não há nada que se compara ao ser humano. Não podemos comparar, por exemplo, o ser humano a anjos. Porque você não vai encontrar na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nada afirmando que anjo é um filho de Deus. Mas você não vai encontrar na Bíblia comparando o homem com o anjo, porque o homem foi criado à imagem de Deus, nós somos filhos de Deus. Então, uma coisa interessante que o filho pródigo, ele vivia num relacionamento maravilhoso na casa do pai. Então já vamos pensar, a raça humana vivia num relacionamento extraordinário com Deus antes do pecado entrar. A raça humana, em Adão, ela tinha a sua identidade intocável, não foi mexida, não foi deturpada, não foi caída, não foi destruída pelo pecado até então, na pessoa de Adão. Então a nossa identidade é uma identidade maravilhosa, porque em Adão nós estávamos totalmente legítimos e nós estávamos totalmente cumprindo
a originalidade do propósito de Deus para nós, em Adão, antes do pecado. Estava tudo ok. Então o que você vai perceber? Que a identidade do filho pródigo estava ligada à filiação dele com Deus, com o seu pai. A sua identidade tinha a ver com o DNA do pai nele. Porque quando a Bíblia vai contar a história do filho pródigo, a Bíblia fala que um certo homem tinha o quê? 2 escravos? Não. 2 servos? Não. 2 serviçais criados? Não. Tinha 2 filhos. Então, a parábola ela é bem enfática para dizer que a identidade daquele menino que sai da casa do pai dele era uma identidade original, real e verdadeira, porque ele não era um escravo, ele não era um servo, ele não era um empregado naquela casa, ele não era um filho adotado, ele era um filho legítimo do pai. Ele tinha o DNA, ele tinha o sangue do pai dele nas suas veias. Então ele era filho, ele dormia com o pai, ele comia com o pai, ele trabalhava e vivia na presença do pai dele. E aí você vai perceber, dentro dessa analogia que eu quero fazer com você nesta manhã, que Deus, ao criar a raça humana, a intenção dele não era criar uma sociedade de escravos, não era criar uma sociedade de servos. Deus queria criar filhos de acordo com a sua natureza moral, de acordo com o seu caráter espiritual. Ele queria criar a sua semelhança, que compartilhasse com a sua natureza. Então Deus coloca a sua imagem nessa identidade do homem. Então nós, seres humanos, homens e mulheres, nós fomos criados à imagem de Deus. Então nós não somos escravos de Deus, nós não somos servos de Deus, nós não somos serviçais de Deus, nós não somos adotados de Deus, não somos empregados de Deus, nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus, nós temos a natureza de Deus em nós. Então vamos observar que Deus, ele criou essa sociedade, e ao criar a humanidade e compartilhar a natureza de Deus, Deus vai imprimir nessa identidade um aspecto muito importante, que é o aspecto da liderança e do governo e da administração. Então nós, como espíritos saídos de Deus e filhos de Deus, nós somos seres líderes, fomos criados para liderar. Deus vai criar uma sociedade de líderes para governar o planeta Terra, de acordo com Gênesis 1:26. Façamos o homem de acordo com a nossa imagem, a nossa semelhança, e tenham eles o domínio sobre a terra. E depois no capítulo 2, Deus fala: subjugue a terra, domine a terra, se aposte da terra, administre a terra, lidere a terra, governe os animais, as plantas, tudo que se move no planeta. Então a terra foi realmente a nossa casa, criada para a gente administrar e governar e viver nela, em comunhão plena com Deus. Então Deus vai criar uma sociedade humana de liderança para governar e liderar. Então o ser humano, ele já nasce um líder automaticamente. Quando você pega um peixe e coloca ele na água, ele caiu na água, ele já sai nadando. Você prende um passarinho numa gaiola, mas quando você abre a portinha da gaiola, você não precisa fazer uma reciclagem com o passarinho. Tentar ensinar ele a revoar de novo, porque ele perdeu a manobra, não sabe mais voar, porque ficou na gaiola 10 anos. Solta um passarinho da gaiola para você ver o que vai acontecer. O que vai acontecer com ele? Vai sair voando. Porque a natureza de voar já está no passarinho. E quando você põe um peixe na água, você não precisa dar aula de natação para ele. A natureza de nadar na água, porque o peixe tem um instinto para a água e a ave tem um instinto para voar no céu. Já está na natureza daquela criação. Então quando você pega um ser humano e tenta ensinar ele a ser um líder, a administrar e fazer coisas e governar coisas, você vai chover no molhado.
Porque o ser humano, ele já é um líder nascido de Deus. Ele já nasceu com uma mente e uma natureza e uma tendência, uma genética divina para liderar e governar. E é por isso que Deus diz: vou criar um planeta Terra e vou criar uma raça que saiba liderar e governar e possa administrar esse planeta para mim. Você já nasceu um líder, já nasceu uma pessoa com a capacidade para governar. O seu espírito tem a unção do governo e da administração. É impressionante isso, tanto homens como mulheres. Quantas mulheres podem dizer amém? Porque quando fala espécie humana, não está falando homem no sentido macho, está falando a espécie humana, o gênero macho e fêmea, os dois, homens e mulheres, nasceram com o espírito da liderança. E quando você vai ler lá a palavra, lá em Gênesis, tenham eles o domínio. A palavra domínio no hebraico é malaka. Malaka significa governo real. Diga comigo, governo real. Ah, não escutei? Diga comigo, governo real. Liderança de realeza. Quer dizer que nós saímos de uma hierarquia muito grande, nós saímos de um rei. Nós nascemos de um Deus que é um governador, é um rei e tem um reino. A Bíblia toda é a história desse rei. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é a história de um rei, o seu reino e a sua família da realeza. A temática da Bíblia é reino de Gênesis a Apocalipse. Então nós saímos dessa realeza, portanto Malaca significa governo de realeza, ou seja, administrar, ou seja, liderar dentro da atmosfera de um reino, de uma realeza. Nós somos seres reais. Uma vaca não pertence à realeza, um cachorro não pertence à realeza, mas o ser humano, criado à imagem do Todo-Poderoso, criado à imagem de Elohim, o Criador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, trazemos esse espírito de realeza dentro de nós. E Deus pega esse espírito, coloca num corpo físico, num planeta físico, para governar o planeta Terra. É maravilhoso isso. Então, o filho pródigo representa na casa do pai a humanidade nesse estado de realeza, de glória, de governo, de liderança no planeta Terra. Pelo menos originalmente falando, estava suposto ser assim antes do pecado entrar na raça humana. Quantos estão entendendo? Amém. Então nós temos aí, a primeira coisa que Deus deu ao homem foi a terra. A primeira coisa que Deus deu ao homem foi o real estate, foi a propriedade para o ser humano. Deu ao homem esse reino, esse governo. E a herança que nos espera na eternidade é um reino. A nossa herança não é uma religião. A nossa herança não é um reino virtual, alguma coisa assim, cheio de nuvem e cheio de asinha de anjo. Não é nada disso. A nossa herança é herdar esse reino glorioso do qual nós saímos e na onde nós fazemos parte dele. Intrinsecamente falando, a nossa natureza já saiu desse reino e vamos voltar para esse reino de glória maravilhoso. Já estamos nele espiritualmente, porque o reino está dentro de nós. Mas ao ressuscitarmos e ganharmos nossos corpos físicos novamente, gloriosos, nós vamos voltar para o nosso original, que é governar a propriedade do nosso Pai. Quantos podem dizer amém por isso? Louvado seja Deus. Eu sei que muita gente ainda tem dificuldade de entender essa dimensão da nossa identidade. Agora vamos ver um outro pensamento aqui. A identidade do filho pródigo estava ligada à riqueza que havia na casa do pai, à abundância. Portanto, o filho pródigo, ele era um herdeiro legítimo dessa riqueza. Quando você começa a ler a parábola, você vai notar uma coisa interessante, que o filho, quando ele chega para o pai, o que ele vai pedir? Ele vai pedir a parte da sua herança. Ele vivia numa casa de abundância, de riqueza, certo? E no caso do pai, na casa do nosso pai, Deus, é uma casa de abundância
E até os empregados vivem bem. Quando o filho pródigo estava pensando na casa do pai, o que ele falou assim? Até os empregados do meu pai têm abundância e eu aqui padecer necessidade. Então, aquela vida na casa do pai era uma vida de total riqueza, total abundância. Não tinha falta de nada. E na casa do pai era o lugar onde tinha a melhor roupa. Tinha anel de ouro, tinha sandálias. A casa do pai era lugar de festa, casa de música, de dança, de alegria. Era lugar onde a comida era boa. Na casa do pai não havia miséria, porque Deus não é Deus de miséria. Quantos podem concordar comigo? Diga amém. Deus não é Deus de miséria, não é? Então, como Deus é infinito, a natureza de Deus ela é infinita, e Deus não tem falta de nada, porque tudo está em Deus, tudo sai de Deus, tudo que acontece está em Deus, a riqueza está em Deus, Deus é a própria riqueza personificada. Então nós vamos ver que Ele é um Deus, esse Deus que nós amamos e servimos, é um Deus que adora, Ele ama a abundância, Ele ama a riqueza. Deus não pode compactuar com a pobreza e a miséria. Sabe por quê? Porque a natureza de Deus é contra aquilo que não está no seu caráter, que não está na sua personalidade, que não está na sua divindade. Então é muito sério a gente imaginar aqui nesta manhã que Deus gosta da fartura. Quando Deus cria tudo, Ele manda uma explosão de abundância. Tudo que Deus faz é de muito, é de bastante, é do infinito. Você olha a quantidade de peixes que tem no mar, é uma abundância explosiva e multiplicando exponencialmente o tempo todo. Quando você olha para as galáxias, os cientistas estudam o espaço, eles ficam apavorados de ver que uma galáxia tem o que? Mais de 100 bilhões de estrelas, e o universo tem mais de trilhões de galáxias, com trilhões de estrelas. Tudo de Deus é em abundância. Deus não pode ser menos do que isso, porque Ele é Deus. Diga, Deus é Deus. Deus é o Deus da abundância, Ele não pode ser menos que isso, não tem como, certo? Então o que nós vamos observar aí? Que o filho vivia nessa abundância maravilhosa, e ao fazer essa abundância, Deus já inclui o sucesso em todas as coisas criadas, o sucesso, a funcionalidade, a perfeição absoluta, a maneira como as coisas funcionam na criação de Deus, é algo incrivelmente maravilhoso, porque o sucesso está determinado em tudo. Tudo que foi feito por Deus cumpre um propósito, e esse propósito é perfeito. E para que esse propósito aconteça, a coisa tem que funcionar direito. Por isso que Deus nunca criou uma ave que não pudesse dar conta de voar. Deus nunca criou um peixe que não conseguisse nadar. Deus nunca criou uma estrela que não pudesse brilhar. Deus nunca criou um olho que não pudesse enxergar, um intestino que não pudesse trabalhar, um estômago que não pudesse digerir, um corpo que não pudesse andar. Tudo de Deus já tem uma matriz de funcionalidade e de perfeição, já está incluída na coisa criada. E quando o manufacturer, quando o fabricante faz um produto, ele fica preocupado com o produto que ele vai fabricar, que ele vai colocar na mão dos clientes, das pessoas que vão procurar o produto. Por quê? Porque a empresa dele tem uma reputação que não pode cair. Então, quando a Toyota, por exemplo, teve um problema há muitos anos atrás com seus carros aqui na América, o presidente do Japão veio aqui pessoalmente e falou no Congresso americano: nós vamos fazer um recall, nós vamos chamar todas as pessoas que têm esses carros nossos da Toyota, porque esses defeitos vão ser resolvidos. É só levar numa concessionária autorizada da Toyota que nós vamos resolver o defeito do carro. Aí a pergunta, por quê? Será que a Toyota ama as pessoas que compram seus carros? Não. A Toyota está preocupada com a sua reputação.
Sabia que quando Deus criou a raça humana, Deus pensou, eu vou fazer tudo maravilhoso, eu vou fazer tudo perfeito, eu vou fazer tudo com riqueza, eu vou fazer tudo com abundância, eu vou fazer tudo com perfeição, maravilha, tudo com funcionalidade, porque eu sou um Deus perfeito e detalhista. E eu não quero que os meus produtos errem, eu não quero que os meus produtos tenham malfunction, eu não quero que os meus produtos funcionem de maneira desordenada. Tudo vai funcionar ordenadamente, perfeitamente. O peixe vai nadar super bem e a ave vai voar muito bem. Porque tudo para mim tem que funcionar perfeitamente. Então o que Deus faz? Deus pensa, eu não posso permitir que a minha reputação fique má. As pessoas olhar para uma ave que não voa e falar, mas que Deus é esse que cria essa ave e essa ave tem defeito? Que Deus que cria um corpo humano e o corpo humano anda todo torto assim? Que Deus que faz um olho e o olho não enxerga? Que coloca um peixe e o peixe não consegue nadar? Um pulmão que não consegue respirar? Com Deus não existe isso. É tudo ou nada, é perfeito. É assim que Deus criou e é assim que Deus fez. Originalmente foi assim. Então quando você estuda a natureza, você vê o jeito que o sol, a lua, as estrelas, o planeta, a natureza, as coisas funcionam, você fica impressionado que Deus, ele tem um princípio rígido no funcionamento das coisas, ele não abre mão da perfeição. É maravilhoso. Aonde que eu quero chegar com isso? Eu quero dizer para você que Deus, ele está preocupado com o sucesso da criação. Ele quer que a criação funcione bem. Ele quer que o homem funcione bem, que a mulher funcione bem, que a família funcione bem, que o casamento funcione bem, que a sociedade funcione bem, que a criação funcione bem, que a ecologia funcione bem, que o planeta funcione bem, que a natureza funcione bem. Porque tudo de Deus segue um propósito claro e bonito. Quantos podem dizer amém por isso? Eu sei que vocês estão quietinhos porque vocês estão prestando atenção, né? Sim ou não? Aleluia. Então nós vamos observar que o filho pródigo tinha a sua identidade ligada à abundância, à funcionalidade, à perfeição. E ele era um herdeiro dessa riqueza toda do pai dele. Coisa incrível. Agora vamos pensar aqui uma coisa comigo. A identidade do filho pródigo foi testada no chiqueiro de porcos. Vamos falar juntos? A identidade do filho pródigo foi testada no chiqueiro de porcos. O que eu falei nos 5 pontos quando eu comecei a mensagem? Que o chiqueiro de porcos representa o desvio, a decadência, a deturpação, a queda, a rebelião do homem. E a criação de um sistema que não é um sistema criado por Deus, que não é um reino de Deus, justiça, paz e alegria no Espírito Santo, mas é um reino de trevas, é um reino de competição, de maldade, violência, criminalidade. É um chiqueiro de disfuncionalidade, é um chiqueiro de rebelião, é um chiqueiro de ideologias, de religiões, é um chiqueiro de competições, de brigas, violências, de guerras. Olha o que a Rússia está fazendo na Ucrânia, é uma representação do chiqueiro, porque o ser humano deturpado, ele está pronto para destruir, para matar, para acabar com a vida dos outros. É o chiqueiro, é a contaminação do inferno, do pecado na raça humana. É uma coisa muito triste. Então nós vamos observar, meus queridos, que o filho pródigo, ele vai perder a sua identidade dentro do chiqueiro. Ele sai de um lugar de conforto, ele sai de um lugar de alegria, ele sai de um lugar de abundância, de riqueza, de proteção, de prosperidade, de amor, de carinho, e vai cair dentro de um chiqueiro. Foi uma descida violenta. Isso significa que a raça humana, ao se afastar de Deus, se rebelar contra Deus, ela teve, Paulo, uma decadência vertiginosa, muito terrível. Então, o que acontece com a identidade? Vai passar por uma transformação terrível. A identidade do ser humano, ela troca a companhia do pai pela companhia das prostitutas, da imoralidade, do sexo deturpado, das perversões, tudo que não presta. A identidade do ser humano vai deixar o conforto e a comunhão do pai pela rebelião e miséria.
O filho pródigo, ele fica irreconhecível, porque ele vai comer junto com os porcos agora. Ele está dentro de um sistema podre. Ele está dentro de um sistema que é o nosso mundo, né? Imagine que o chiqueiro é o nosso mundo. Ele está dentro de um sistema podre, decaído, deturpado, horrível. A identidade do homem fica confusa no meio desse sistema. Então, o ambiente e a sujeira e a miséria que tinha na vida do filho pródigo começa a afetar o estado emocional e psicológico do menino, do rapaz. Porque ali ele começa a ficar confuso, saber quem ele era, a altura que ele estava, o status que ele tinha, e agora ele está ali caído naquela situação. Então, o ambiente de mau cheiro do chiqueiro, entendeu? Afeta a percepção das pessoas. Grava isso que eu estou falando para você. É bem possível que você está aqui dentro da igreja, que você já seja um cristão há muito tempo, mas tem hora que dá um choque na sua cabeça. Tem hora que você fica confuso, tem hora que você fica revoltado, tem hora que você não aceita a injustiça no mundo, não aceita a perversão, porque o próprio sistema judiciário, a justiça dos tribunais, da Suprema Corte, começa a fazer uma lambança, uma bagunça, e trocar a verdade de Deus pela mentira. A gente vive num mundo de injustiça. A gente vive num chiqueiro onde o certo é errado e o errado é certo. Sim ou não, meus amados? Estou certo ou estou errado? Então, o que nós vamos observar aqui? Que o filho pródigo, que representa a humanidade, ele agora está dentro do chiqueirão. E ele está comendo com os porcos. Os porcos representam o pecado, a destruição, a queda dos valores, da decência, da ordem, da dimensão linda da beleza de Deus. E nós estamos dentro desse chiqueiro. Quer dizer, as nossas percepções de quem nós somos fica assim. Sabe quando você tinha aquele radinho antigamente, que você queria sintonizar uma estação, e de repente começava aquele chiar. Por quê? Porque tinha um monte de estações interferindo naquela sintonização que você queria colocar. Certo? A mesma coisa, você está aqui na igreja. Ah, maravilha, aqui eu estou sintonizado, aqui eu estou em comunhão com Deus, aqui é Bíblia, palavra e tal, maravilha. Mas quando você cai na real, 5 horas da manhã você tem que levantar e trabalhar. Você tem que pagar suas contas, uns mais, outros menos. Uns não têm dívida, mas outros já têm dívidas grandes. E a cabeça vai a mil, e você ora, e você pede, e você luta, e você busca, e você pede Deus e tal, um monte de coisa. Tem hora que sua cabeça parece que vai dar um nó na tripa do cérebro, é ou não é? Porque você fala, cadê Deus? Cadê as promessas? Cadê a Bíblia? Cadê a minha fé? Aí o diabo chega e fala, você não tem fé coisa nenhuma. Isso aí não é fé. Você não ora coisa nenhuma. Você não segue a Deus de verdade. Ou então o diabo joga aquela, Deus abandonou todo mundo, olha que bagunça que está o sistema, olha que bagunça que está o mundo, é ou não é? Tem hora que vem essas coisas, né? Então é o chiqueiro, e os porcos estão aí, mas a Bíblia fala que ele comia com os porcos. A humanidade, depois que saiu do Éden, em Adão, perdeu a comunhão com Deus, e o reino, e o status de corregentes, de governadores do reino, do governo do céu, lá no Éden, eles começaram a comer, nós, a humanidade, começamos a comer as bolotas dos porcos. Porque nós já nascemos em pecado, nós já nascemos podres, nós já nascemos tudo de errado, todo problemático. Todo mundo nasceu problemático. Tem alguém que já nasceu santo aí, filho de Deus? Já levanta a mão. Ninguém? Ah, então não sou só eu. Que bom. Então nós vamos aí. Mas ele vai perder a nobreza dele. Ele vai perder a dignidade, ele vai perder o amor próprio dele, a autoestima dele. Quem que sou eu? Olha o que ele começa a pensar na cabeça dele quando ele está comendo com os porcos. Ele fala assim, eu vou me levantar. Fala comigo, eu vou me levantar. Eu vou ter com meu pai. E vou dizer para o meu pai, não sou digno de ser chamado seu filho. Pode falar, não sou digno de ser chamado seu filho. Me trata como um empregado. Ele perde a noção da sua nobreza, da sua realeza,
do poder que ele tinha, do seu DNA, do seu caráter divino nele. Ele perde, a humanidade perde isso. Então vai pensar, eu não sou digno de Deus, não. Eu não sou digno para nada, eu não mereço nada disso. Então nós começamos a nos sentir miseráveis, começamos a nos sentir perdidos, não atualmente, né? Mas digamos assim, de um modo genérico, nos sentimos perdidos, abandonados, está tudo difícil, está tudo ruim, não é? Assim é a vida da raça humana. Perde a sua autoestima, seu valor próprio, a sua dignidade. Ele começa a se submeter a uma condição miserável, fisicamente, mentalmente e emocionalmente. Ele perde a noção da grandeza e do poder do amor do Pai para com ele. Ele deixa de ser aquela pessoa sociavelmente saudável e começa a viver triste e isolado. É a humanidade de hoje. Os relacionamentos fora de Deus hoje estão todos bagunçados e atrapalhados. Sim ou não? Porque caiu da graça da presença de Deus. Perdeu o reino. Agora, eu quero pensar com você que o filho, nesses mais 10 minutos que faltam, o filho pródigo, ele redescobre e reconquista a sua verdadeira identidade. Esse é o ponto mais gostoso da mensagem. Porque o filho pródigo, ele vai ter um momento de choque. Ele vai ter um momento que a realidade vai cair nele. Ele está no meio dos porcos, ele está comendo as bolotas, ele está no chiqueiro. O homem está no sistema, o homem está no meio da política podre, no meio de um mundo revoltado, cheio de guerra, cheio de conflito, e ninguém sabe o que é. A filosofia tenta falar que você é uma coisa, a psicologia fala outra, e as ideologias, cada um tenta definir o ser humano e todo mundo naquela confusão. Qual é o sentido da vida? Qual é a nossa verdadeira identidade? De onde nós viemos? O que nós estamos fazendo nesse planeta e para onde nós estamos indo? Não é verdade? Mas aí o filho pródigo, ele vai retomar a sua capacidade de analítica, de pensar na origem dele. Porque não adianta a gente tentar buscar a nossa identidade nos nossos ancestrais, no meu pai que veio da África, a minha mãe que é de origem espanhola. Você não vai achar a identidade nos seus ancestrais. Não adianta você, porque nem eles sabiam de onde eles vieram, ainda mais o que eles vão passar para mim de concreto a você, isso, não é? Mas a nossa identidade, ela é encontrada na nossa origem. Gênesis 1:26, façamos o homem de acordo com a nossa imagem. A nossa origem é Deus, nós somos espíritos, nós saímos de Deus. Então, se você quiser saber a sua identidade, volta para a fonte original. Se você quer saber como que esse computador pode funcionar bem, não vai perguntar para outras companhias. Pergunta para a Apple, que fez esse computador. Quem conhece a identidade e o funcionamento do produto é o fabricante. Quem conhece a sua identidade, sabe o seu valor, sabe o seu propósito, sabe o seu potencial, sabe o que é que você vale, é o Deus que criou você e mandou Jesus para morrer na cruz do Calvário e resgatar o seu valor. É isso maravilhoso. Então o que nós vemos aqui, meus amados? Que o filho pródigo começa a repensar. Ele não vai buscar a identidade dele na religião, não vai nos falsos amigos. Ele não vai ficar mais preso naquela confusão que ele tinha ali no meio dos porcos, no meio do chiqueiro. Ele vai começar a pensar na origem dele. Quando eu estava na casa do meu pai. Pai, fala comigo. Pai! Esse é o pai que nós temos. É o Deus criador das galáxias, dos trilhões de estrelas e de todo o universo. É o nosso pai. É uma pena que a mente religiosa não entende isso. É a pena que a rotina da religião atrapalhe, o véu da religião atrapalhe a gente ver a grandeza da realeza de Deus em nós. É uma pena. Não é? Mas aí o que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver que ele vai redescobrir de tal maneira que ele vai conseguir responder 5 perguntas importantes. A primeira pergunta, Paulo, a pergunta da minha identidade: quem sou eu? Você já fez essa pergunta? Quem sou eu?
Quando o ser humano tem dificuldade de responder quem sou eu dentro da origem dele, é um problema sério, Genildo. Mas aqui ele está pensando, quem sou eu? Qual é a minha real identidade? De onde eu saí? Né? De onde eu vim? É descoberto da sua origem. A terceira pergunta que o filho pródigo pensa, por que eu estou aqui? Ou seja, qual é o meu propósito no planeta Terra? Se eu existo para alguma coisa. Se eu existo, é porque alguma coisa tem uma relação com a necessidade da minha existência aqui. Deus precisava de alguma coisa que nadasse. Deus criou o peixe. Deus precisava que alguma coisa voasse. Deus criou a ave. Deus precisava que alguém governasse a terra. Deus criou o homem. Você está aqui não é só para pagar conta. Você não nasceu só para pagar bill. Você não nasceu só para ir para o trabalho e voltar estressado, cansado, e passa anos e anos e anos e a sua vida não vai para frente. Você não nasceu só para isso. Você nasceu porque tinha uma coisa para você fazer no planeta Terra que exigia a sua presença aqui. Porque Deus é um Deus de propósito. Deus não cria nada só por criar. Ele cria porque existe uma razão para aquela coisa estar presente naquele ambiente, naquele tempo, naquela hora, com aquelas características, com aquela capacidade. Entendeu? Deus é muito sábio, inteligente, e Deus é muito objetivo naquilo que Ele faz. Fala, eu estou aqui só para sofrer. Eu estou aqui só para pagar a conta mesmo e para passar perto. Não, você está aqui para ter uma vida abundante. Aleluia, glória a Deus. E ele vai responder uma outra pergunta. O que eu posso fazer então? Descobre o potencial dele. E ele pergunta agora, qual é o meu destino? Qual é o meu futuro? A descoberta do futuro dele. Eu quero dizer para você que no chiqueiro é complicado. Vira para a pessoa que diz, diga assim, no chiqueiro é complicado. No sistema não tem resposta. Não tem saída, não tem solução. Pode ser o melhor filósofo lá da USP, lá de Harvard, não tem resposta. Mas eu quero te dar uma boa notícia agora. Eu quero te dar uma boa notícia. Deus, vendo que a humanidade está dentro do sistema, dentro do chiqueiro, Deus falou para o filho dele, vai lá. Desce lá na terra, mostra para ele de onde eles saíram. Mostra para eles a identidade deles. Quem são eles? Não são servos, não são escravos, não são empregados, eles são líderes, eles são meus filhos. Aleluia! São meus filhos, herdeiros do Pai. Se somos filhos, diz Paulo, somos herdeiros. E se somos herdeiros de Deus e somos co-herdeiros de Cristo, porque Cristo também vai herdar o reino. Eu tenho mais de 100 versículos aqui, é demais para a sua cabeça, falando sobre a nossa herança no reino, amém? Mas deixa para outro dia. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus desceu para ajudar o filho pródigo a redescobrir a sua real identidade. Jesus entrou dentro do chiqueiro, para nos tirar do chiqueiro, das nossas confusões mentais e levar a gente a redescobrir. A palavra redescobrir é descobrir algo que estava perdido, algo que estava tapado, confuso, mas ele vai trazer a revelação da realidade. Jesus veio mostrar para nós quem somos nós. E quando você começa a estudar a mensagem que Jesus pregou, Jesus não pregou religião, Jesus não veio para fundar uma religião, Jesus não se afiliou em grupo religioso nenhum da sua época. Jesus veio para pregar a mensagem do governo do reino do céu. Ele veio para pregar e reapresentar o homem para ele mesmo. Ele veio para introduzir você para você mesmo. Ele veio para colocar você no espelho da realidade de Deus e mostrar para você quem é você de verdade. Jesus veio dar um choque de realidade em nós. E quando você estuda Mateus, Marcos, Lucas e João e todo o Novo Testamento, você vai ver Jesus explicando que a raça humana pertence ao reino do Pai, pertence à realeza e somos filhos desse reino. A nossa identidade tem uma conexão fortíssima, direta, imprescindível com o reino de Deus.
Somos da realeza, temos o sangue da realeza em nós, o DNA de Elohim em nós. E você não pode ser menos que isso. Vamos ficar de pé para passar a palavra para o pastor Genuíno? Você não pode ser menos que isso. Não deixe o demônio do chiqueiro te enganar. Não deixe as bolotas do chiqueiro lá do sistema confundir sua cabeça. Levanta todo dia de manhã e fala: eu estou levantando agora, estou indo trabalhar, mas não estou indo para ficar só ralando, sofrendo e pagar a conta. As promessas de Deus para os filhos são coisas tremendas que me aguardam. E eu não vou ficar nessa terra sem o meu sucesso, sem a minha bênção, porque o meu Deus é o Deus da abundância, da fartura e da beleza. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus.